Fala galera, boa de treino! Meu nome é Wesley Oliveira, você está no meu canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre mesa flexora. Será que o jeito que você posiciona o seu pé nesse exercício afeta o ganho de massa muscular ali nos posteriores de coxa? Vamos aqui discutir esse assunto, mas antes da gente começar a aula de hoje, já deixa o seu like, curte esse vídeo, também já aproveita para deixar um comentário sobre sugestões de temas ou qualquer dúvida que aparecer sobre o assunto do dia aí no decorrer da aula e também já se inscreve no canal. Tem vídeo novo aqui toda quarta-feira às 20 horas, então já se inscreve aí para você não perder nenhuma atualização, nenhuma videoaula e também para ajudar a gente a crescer. Então, tá aí o estudo na tela, que é a referência que a gente vai usar hoje, que pesquisou justamente essa questão da alteração da posição dos pés ali no exercício da mesa flexora, para ver se isso mudava produção de força, ativação muscular ali da região dos posteriores de coxa e também, claro, o ganho de massa muscular, a hipertrofia muscular. Então tá aí artigo recente de 2023, mais um artigo de pesquisadores brasileiros. Então vamos entrar aqui direto no tema, né? Tá aí o exercício da mesa, né, ou da cama flexora, né, como muitos chamam. Ele é um exercício que isola bem essa parte aqui dos posteriores de coxa e basicamente é você ficar deitado e fazer uma flexão, né, dobrar os joelhos na fase concêntrica, na positiva, na subida e estender controlando a carga aqui na fase negativa, na fase excêntrica. Do jeito que a menina está fazendo aí, né, nessa imagem, ela está fazendo aqui com a posição dos pés, né, mais especificamente a posição do tornozelo, uma posição neutra, né? Não está nem enfatizando a dorsiflexão, que é puxar essa ponta do pé para cima, aqui como de acordo na imagem, e nem está fazendo aqui, né, essa variação de flexão plantar, que é esticar a ponta do pé. Então, o mais comum, né, 99% das pessoas fazem assim, mas tem pessoas que defendem que se você mudar ali a posição do pé, né, mais especificamente, essa posição da articulação do tornozelo, se ele está em dorsiflexão ou se ele está em flexão plantar, que isso poderia mudar a ativação e até, quem sabe, o ganho de massa muscular aí nessa região do posterior de coxa. Então, vamos dar uma olhadinha na musculatura envolvida nesse exercício para ver se a gente consegue entender qual seria o raciocínio aqui dessa alteração numa potencial melhora de desempenho nesse exercício. Então, aqui a gente tem, primeiramente, o posterior de coxa, né? O posterior de coxa, como o nome já diz, são os músculos que ficam ali na parte de trás da coxa e a gente dá o nome desse grupo, né, um nome aí mais técnico, de isquiotibiais. O isquiotibial ele é composto por 3 músculos, né? A gente tem o semitendíneo, que é nessa parte mais interna, mais medial da coxa. Por cima dele ali a gente tem o semimembranáceo ou semimembranoso, também, né, nessa parte mais medial da coxa. E aí já puxando mais para a lateral, né, a gente vai ver que ele vai cruzando aqui, né, ele começa ali nessa parte do isquio, né, lá na bacia, né, então começa numa parte mais medial e ele termina numa parte mais lateral ali do joelho. A gente tem o bíceps femoral, né, como o nome já diz, ele é um músculo com 2 cabeças, né, com 2 porções, assim como o bíceps braquial, né, que a gente tem no braço. Então a gente tem aqui, ó, a cabeça longa, que é essa parte maior, aqui mais superficial, e a gente tem ali por baixo a cabeça curta do bíceps femoral. Então aqui a gente vê que tanto o semitendinoso como o semimembranoso, ele começa lá no isquio e termina na parte medial do joelho. A cabeça longa do bíceps femoral também começa na região do isquio e termina na parte lateral do joelho. E a gente tem apenas aqui a cabeça curta do bíceps femoral, começando aqui na região do fêmur, né, nesse osso aqui da coxa, e terminando lá na lateral do joelho. Então isso significa que a cabeça longa do bíceps femoral mais o semitendinoso e o semimembranoso vai trabalhar tanto na flexão, né, na dobrada do joelho, que é o movimento da mesa flexora, assim como da cadeira flexora e da flexora vertical, que são outros exercícios isolados muito comuns aí no treino de posterior de coxa, né?
Então, essas partes vão atuar na flexão de joelho e também na extensão do quadril, né? Que aí já é movimento que está envolvido ali no agachamento, no stiff, no levantamento de terra e outros exercícios. E somente essa parte aqui mais curtinha, né, o bíceps femoral, que vai atuar somente na movimentação do joelho por não estar ali, né, originado, né, por ele não começar na região da bacia. E aí, né, mas até agora a gente não falou, né, da ponta dos pés, né? Então, se a gente lembrar lá que a posição dos pés, principalmente, né, quando ele está em dorsiflexão, quando a ponta do pé está puxada para cima, eu estou ali alongando essa cadeia posterior. Se a gente pensar ali que os músculos não estão conectados, mas tem uma face, é um tecido que recobre os músculos, uma face interfere, né, no alongamento do grupo de cima também. Então, quando você puxa ali a ponta do pé, você gera uma tensão, um alongamento. No passo de quando você estica a ponta do pé, né, a flexão plantar, você encurta essa região. E além da parte da fáscia também, tem outro músculo importante, que a gente não lembra muito dele no treino de posterior de coxa, mas ele também tem uma certa participação, que é o gastrocnêmio. O gastrocnêmio ele é o principal músculo da panturrilha, é esse que está aqui destacado em vermelho. E se a gente vê, ele tem duas partes, né? O gastrocnêmio medial, que fica mais, né, como o nome já diz, na parte medial, né, interna da perna, e o gastrocnêmio lateral. Então, se a gente for ver aonde eles começam, ó, eles começam lá na região do joelho. Então, apesar da função principal aqui do gastrocnêmio ser o movimento de flexão plantar, né, de ficar na ponta do pé, ele também participa um pouquinho desse movimento de flexão do joelho. Os principais ali flexores de joelho são os músculos do isquiotibial, que a gente acabou de ver, mas o gastrocnêmio tem uma certa participação, né? E a gente sabe que o comprimento muscular, né, o quanto esse músculo está alongado, ele pode interferir na produção de força, tá? Então, tanto um músculo que está alongado demais, como um músculo que está muito encurtado, ele vai ter aí um prejuízo na sua produção de força. Então, como a posição do tornozelo, a posição ali do pé, afeta no comprimento do gastrocnêmio, tem gente que acredita que se deixar ele, por exemplo, encurtado, né, como é na flexão plantar com a ponta do pé esticada, você deixa ali o gastrocnêmio menos participativo nesse movimento da flexão do joelho e com isso teria mais esforço no posterior de coxa, no isquiotibial. Por isso que alguns defendem essa tese aí da posição do pé na mesa flexora. E agora a gente vai entrar a fundo mais nos detalhes do estudo para entender o que eles fizeram para comparar, né, essas duas posições nesse exercício e se de fato interferiu ou não em alguns parâmetros importantes do treino, além, é claro, da gente comentar a questão da hipertrofia muscular. Então vamos aqui para os detalhes do estudo. Então, primeiro eles delinearam aí um programa de treinamento que durou 10 semanas, né? Então, um pouco mais aí de 2 meses. Esse programa de treino, ele tinha treinos de 2 vezes por semana. E aí, as pessoas foram divididas da seguinte forma, né? Para ter até uma melhor comparação, né? Para comparar a pessoa contra ela mesma, fizeram o exercício de forma unilateral, ou seja, uma perna de cada vez. Então, foi sorteado ali a ordem, uma das pernas fez a mesa flexora com o pé ali na posição de dorsiflexão, ou seja, puxando a ponta do pé para cima, e o outro fez em flexão plantar, ponta do pé ali esticada. Então, um com a panturrilha mais alongada, que era na dorsiflexão, e outro com a panturrilha mais encurtada, que era na flexão plantar, né? Foram feitos ali diversos testes para determinar, né, a carga do treino, também ali para familiarizar todos os participantes com o padrão que eles queriam ali fazendo as repetições, controle de cadência e tudo mais. E o treino ele foi feito com 4 séries, né, para cada perna, em cada uma dessas condições que eu citei, 4 séries de 8 a 12 repetições máximas e, de acordo com os testes que fizeram antes de começar o programa de treinamento, estipularam um total de 70% da carga máxima para cada perna aí tá treinando, de acordo com o que foi
previamente avaliado, né? Então, como a tendência ao longo das semanas é aumentar a força, toda vez que essas pessoas batiam as 12 repetições ali e conseguiam fazer mais, os pesquisadores aumentavam um pouquinho mais a carga para estar dando a falha dentro dessa zona de 8 a 12 repetições. Então eles controlaram também a cadência, a velocidade do movimento num padrão 2x2, ou seja, 2 tempos de subida, 2 tempos de descida, igualzinho na concêntrica e na excêntrica, e deixaram a amplitude padrão ali 90 graus. Né? Então a perna começando ali esticada na horizontal, termina a parte concêntrica, né, na vertical, ângulo de 90 graus, e depois retorna final da negativa ali na horizontal novamente. E aí tiveram os participantes do estudo. Então esse estudo eles fizeram 2 etapas, né? Uma etapa de avaliação de força e também de ativação muscular. Nessa etapa participou tanto os treinados como os destreinados, né? Pessoas que tinham experiência de treino e pessoas que não tinham experiência de treino. Como está descrito aí na tela, né? Tinha tanto homens como mulheres nessas 2 subdivisões do grupo de participantes. A galera que treinava já tinha ali, né, uma média de pelo menos 5 anos de experiência de treino, então era um pessoal, né, que já sabia bem aí o que estava fazendo no treino, né, que já se esperava aí um bom controle desse exercício, um bom preparo físico também. E depois, parte dessa galera treinada foi selecionada para fazer esses períodos de 10 semanas de treino na mesa flexora, que é a parte que a gente vai analisar mais a fundo. E aí foram feitas diversas avaliações musculares, né? Foram feitas avaliações da ativação muscular, né? O quanto esses grupos musculares eram ativados durante o exercício, né? Lembrando que é uma intenção do treino ativar bastante o grupo muscular que a gente quer, né? Pôr como meta para um determinado exercício, apesar de o fato do músculo estar bastante ativado no exercício não ser garantia necessariamente de que ele vai ter um resultado bom de hipertrofia, mas é ali um norte, um caminho que a gente pode seguir. Então mediram a ativação aí nesse exercício, né, de flexão do joelho. No bíceps femoral, no semitendinoso, que são grupos ali do isquiotibial, e no gastrocnêmio, que é a parte ali da panturrilha. Também foi feita medidas de força, né, tanto dinâmica, né, no próprio movimento do exercício, como força também isométrica no dinamômetro, né, nessa parte dos posteriores de coxa, ali do isquiotibial, e também foi medida o ganho de massa muscular, né, antes e depois, né, a espessura muscular, antes e depois desse período de 10 semanas de treino. Só que essa medida de hipertrofia, de ganho de massa muscular, ela só foi feita no bíceps femoral, né, que é um dos 3 músculos do posterior de coxa, e mais especificamente na cabeça longa, que é a maior porção desse músculo, lembrando que também tem a cabeça curta, como a gente mostrou lá na imagem, quando a gente estava dando uma olhada na anatomia desses grupos musculares. Então, vamos para esse gráfico aqui, que é o principal gráfico aqui nesse estudo, que mais chamou a atenção, né, que mais nos interessa, que é quanto à hipertrofia dos isquiotibiais, mais especificamente da cabeça longa do bíceps femoral. Então, a gente tem aqui no eixo vertical a questão da espessura muscular. A gente tem aqui 2 condições sendo comparadas, né? Então, a perna que treinou com o pé em dorsiflexão e a perna que treinou com o pé em flexão plantar. Então, a gente tem aqui o gráfico, né, que até parece, né, um desenho de um músculo, né, se a gente for parar para observar. Então, a gente tem aqui essa condição cinza, seria o momento pré-treino, e a condição branca o momento pós-treino, né, depois do treino, tanto para a dorsiflexão quanto para a flexão plantar. Então, o que a gente vê aqui? A gente tem, né, os valores médios nessa linha aqui, ó, tracejada na horizontal, dentro desse retângulo aqui verdinho, né, que parece até uma pilha, né? Então a gente vê dentro da média que a média do momento pós está maior que a média do momento pré para ambas as condições. A gente até consegue perceber aqui, ó, nas inclinações dessas linhas. Cada bolinha dessas é um indivíduo que fez o treino. Então aqui, tirando uma ou outra exceção, a gente vê que todos evoluíram, ou seja, todos ganharam massa com essas 10 semanas de treino, lembrando que já eram pessoas treinadas, ou seja, é uma resposta que tende a ser menor do que pessoas não treinadas, já que quem não está treinando, você dá um estímulo de treino, ele tende a responder bem mais rápido do que
quem já é treinado, né, já parte de um ponto inicial com nível maior, seja de força ou de massa muscular. E a gente vê que nas duas condições praticamente todas as pessoas evoluíram, quando a gente olha, analisa de forma individual, e na média também todos evoluíram. E nas análises estatísticas que são feitas em todos os estudos dessa natureza, avaliaram que essa mudança ela foi equivalente nos dois grupos, né? Então, tanto fazer com a posição do pé em dorsiflexão como em flexão plantar foi interessante para ganho de massa muscular, mas pelo menos pensando na cabeça longa do bíceps femoral, com os resultados desse estudo eu não posso te afirmar que houve vantagem para cada uma das condições. Então, basicamente, se eu fosse pegar só isso aqui, dava para falar, olha, testa a posição que você se sente melhor e faz aquela que você escolher. Não vai fazer tanta diferença assim, que as duas tendem a ser efetivas, pelo menos na comparação entre elas. E aí teve outros resultados aqui que podem ser de interesse também para ajudar a gente a entender bem esse estudo e até, né, selecionar ou não esse exercício para a nossa rotina de treino. Então aqui, pensando na ativação muscular do posterior de coxa, nenhum músculo ali dos avaliados do posterior de coxa, né, não estou falando da panturrilha, nenhum músculo apresentou diferença, né, relevante na ativação, pensando aí nas duas condições, né, dorsiflexão e flexão plantar. A força isométrica foi medida ali antes e depois do treino, os dois ganharam força e aconteceu esse ganho igual à hipertrofia. Os dois melhoraram, mas de forma equivalente, sem nenhuma diferença relevante entre as duas condições de treino. E aí a única diferença que apareceu, mas não foi uma diferença que afetou o ganho de massa e também, né, o ganho de força, como a gente acabou de citar, foi a diferença no volume total de treino. Então o volume total, ele analisa séries, repetições e carga, né? Então, uma quantidade de trabalho que você consegue fornecer para o músculo naquele treino. É isso que o volume total mede. Então, o volume total ele foi maior na perna que treina em dorsiflexão, né, com a ponta do pé puxado para cima, mas, como foi citado, não afetou na hipertrofia. Então, isso não fez diferença ali no resultado final, pelo menos nesse período de 10 semanas que foi avaliado no estudo. E aí tem outras questões que a gente tem que levantar aqui para fechar o nosso raciocínio, né, só para a gente interpretar esse estudo da melhor forma possível, né? Lembrando, ele avaliou o ganho de massa muscular na cabeça longa do bíceps femoral. Dá para afirmar que o resultado seria o mesmo na cabeça curta do bíceps femoral, ou no semitendinoso, ou no semimembranoso, ou comparando a hipertrofia dos três como um todo? Não dá para saber. Aí a gente teria que pegar um outro estudo que avaliasse também esses outros músculos, mas assim, muito provavelmente o resultado tende a ser semelhante, né? Aí, claro, mais uma vez, não dá para afirmar com o resultado desse estudo, mas se a gente for pensar aqui no racional da coisa, o resultado tende a ser semelhante, né? E aí também, uma coisa que está muito sendo avaliada hoje em dia, cada vez mais no estudo, é uma questão chamada hipertrofia regional. Vamos dar um exemplo para a gente entender. Esse estudo ele mediu a hipertrofia, o ganho de massa muscular, em um ponto do músculo, do bíceps femoral. Geralmente se mede num ponto médio do músculo, ali, mais ou menos no meio, né? É o que se faz de praxe. Porém, como muitas pessoas que treinam aí desde antigamente, atletas de fisiculturismo, que já falavam de forma empírica, sem medir isso na prática, mas com os resultados que eles percebiam ali no corpo, né, com o passar do tempo, que determinados exercícios podem crescer o mesmo músculo de forma diferente. Ou seja, um exercício pode pegar mais a parte ali distal, mais uma parte na ponta ali do músculo, por exemplo, próximo de uma das duas pontas ele onde tem a inserção, onde ele começa, onde ele termina. Um exercício pode pegar em outra parte do mesmo músculo. Então isso se chama hipertrofia regional, você avaliar diferentes pontos do músculo para ver se essa resposta de ganho de massa ela foi diferente de acordo com a região que mede. E mais uma vez, isso não foi feito aqui nesse exercício. Talvez se avaliasse ali mais próximo do joelho, né, onde tem mais influência da força do músculo da panturrilha, do gastrocnêmio, do que numa parte ali mais próxima do quadril, né, pelo menos para os três músculos aí, semitendinoso, semimembranoso e cabeça longa do bíceps femoral, né? A cabeça curta provavelmente não ia ter
muita diferença porque é um músculo mais curto, a gente não sabe também. Então é outro ponto aí que pode ser levantado em estudos futuros. E aqui, mais uma vez, vale muito o que cada um testa no treino e se sente melhor fazendo. Vou citar aqui o meu caso. Tanto no meu treino, né, de forma pessoal, como prescrevendo para os alunos, essa variação da posição do pé é uma coisa que eu praticamente não uso. Já testei um pouco no meu próprio treino. Eu faço com o pé na posição neutra mesmo, nem forçando dorsiflexão e muito menos flexão plantar. Já testei ali com a flexão plantar, realmente você sente ali que parece que você pega menos peso, que você tem um pouquinho menos de rendimento, né, no total, pensando em carga, em repetição, porém parece que o posterior de coxa fica mais exposto, sim, né? Então dá uma sensação de que ele fica mais ativado de forma isolada, né? Mas eu não tenho como afirmar para vocês que essa sensação, esse sentimento de maior trabalho vai se resultar em maior hipertrofia. Pelo menos com base nesse estudo não dá para afirmar isso, e também com base na minha experiência do dia a dia eu também não consigo afirmar isso para vocês não. Mas se alguém que está vendo esse vídeo aí usa isso e tem uma opinião diferente, teve um resultado diferente, pode comentar aí, né? Compartilha com a gente a tua experiência, né? Com certeza vai ajudar todo mundo a aprender e a crescer aí no que usar no treino, em como escolher a melhor forma para esse exercício, né? Principalmente, é uma coisa que eu sempre falo, esse tipo de variação, não só nesse exercício, mas como em qualquer outro, muitas das vezes ele pode ajudar você a sentir menos dor ou menos incômodo na articulação, a depender das suas características anatômicas ou de alguma lesão que você já tenha, ou até mesmo para aquelas pessoas que já treinam há anos, que já têm bastante experiência de treino, ou que já têm um bom domínio, uma boa consciência corporal. Às vezes uma variação dessa ou de qualquer outra natureza pode dar ali um resultadinho diferente no treino, uma melhora. Às vezes a pessoa já tem um percentual de gordura muito baixo, ela consegue, né, por mais que não tenha uma medida objetiva, uma ultrassonografia, um exame de ressonância, mas por ter uma boa condição, um baixo percentual de gordura, a pessoa consegue ver ali a olho nu mais detalhe, mais diferença no músculo. Então, assim, não consigo recomendar, necessariamente faça assim que é melhor, mas também não vejo nada contra, não vejo por que não testar e você ver se na tua prática de treino, se para você funciona. Pode valer a pena o teste, beleza? Então, essa foi a aula do dia. Mais uma vez, deixa essa curtida no vídeo, se pintou qualquer dúvida ou pintou aí uma sugestão para um vídeo futuro, uma nova aula, põe aí no comentário, compartilhe sua experiência com esse tipo de exercício e também se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. Beleza? Te vejo então no próximo vídeo. Até lá, bons treinos e bons estudos.